Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Oi, Tati, boa tarde para você, para os ouvintes, para quem assiste também o CBN Brasil. Bom, vamos falar sobre o decreto anunciado ontem pelo presidente Lula, ministros de governo, comandantes das Forças Armadas, de garantia de lei e da ordem para combater a milícia e o crime organizado no país de uma maneira geral, mas muito especificamente no Rio de Janeiro. Foram anunciadas, Vera, ações em São Paulo e no Rio, mas também no Paraná, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Como você vê, que chance você vê dessa operação ser ampliada pelo país? Existe, Carol. Ontem eu conversei com o ministro Múcio e também com o ministro Flávio Dino a respeito da pretensão do governo com essas operações e também a possibilidade delas se estenderem. E o que eles disseram é que eles estão preparados para a possibilidade das facções criminosas do narcotráfico e as milícias tentarem se readaptar diante do fechamento do cerco a elas nesses lugares e passarem a usar outros aeroportos internacionais e outros portos em outras regiões do país como hubs para a entrada de armas, de drogas e também para a saída de mercadorias. Então, o governo está preparado para estender essas operações a outros locais do Brasil, mas sempre com essa preocupação de que seja aí operação em que entrem a Marinha e a Aeronáutica localizadas em portos e aeroportos, porque foi isso que o Lula prometeu aos governadores, que iria reforçar, ele prometeu primeiro ao governador Cláudio Castro, mas está preparado para fazer também para outros estados, reforçar o policiamento nesses lugares. Você se referiu também ao Mato Grosso do Sul e o Paraná, que são regiões de fronteiras, e que nessas localidades o Exército pode atuar, porque dentro da realização das chamadas operações Ágata. Então não precisa de GLO para essas regiões e aí o Exército pode atuar porque ele está dentro da sua prerrogativa constitucional de atuar nas fronteiras e de fazer essa guarda nessas regiões. Então é esse o escopo. Um governo, sim, muito preparado para ampliar isso para outros lugares do país, porque eles não esperam que o crime organizado vá ficar impassível diante da investida do Estado. Eles acham que vai ter uma reação e que eles têm de estar prontos para dar combate também nessas outras regiões. Mas, por enquanto, nada de baixar o Exército para os territórios. Essa é a diferença das GLOs anteriores. Então, não vai haver, por exemplo, o Exército subindo com tanque nas comunidades do Rio de Janeiro. Isso o Lula não quer fazer, resiste muito a fazer, e ainda que o governador peça, o que os ministros dizem é que o governo não deverá ceder, porque eles entendem que a atribuição constitucional de polícia nos territórios é dos estados e que o governo federal não deve se imiscuir nessas questões. Pois é, queria te ouvir um pouco mais sobre essas conversas com os governadores, Vera, e os termos de cooperação com os estados, porque muita coisa para alinhar, né? Muita coisa para alinhar. O governo tem essa preocupação, Carol, de os governadores meio se encostarem na União e passarem a querer dividir o ônus do policiamento, do dia a dia, com a União, porque a gente sabe que tem havido muitos problemas em estados como o Rio, a Bahia, e o governo não quer ser sócio desse passivo, não acha que é sua atribuição, acha que sim tem de estar na segurança pública, mas não cumprindo e assumindo para si o ônus de operações que são estaduais pela Constituição. Então, tem de ficar muito claro nesses termos de cooperação quais são os limites, e o governo vai fazer muita questão de não colocar o Exército em posição como foi em outras GLOs, por exemplo, em Olimpíadas, etc., ou mesmo na intervenção do Rio de Janeiro,
porque acha que isso permite aí até a contaminação do Exército pelo crime, um momento em que a relação com o Exército já não é tão simples também com o governo Lula, e isso está sendo recomposto com cuidado. Eles acham que não é um momento de abrir uma outra frente de desgaste dessa relação. Então, por enquanto é isso, limites claros para que não pese também sobre o ombro do governo federal ônus que não são seus. Esse decreto de garantia de lei da ordem trata da parte logística do combate às facções criminosas, às milícias, e por isso também vai acontecer em outros estados, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, algo que os especialistas há anos apontam como muito, muito importante, para não dizer fundamental, para o combate a esse tipo de atividade criminosa no país, é a inteligência para sufocamento da movimentação financeira e econômica desses grupos. Como é que vai ser isso, Vera? Os dois ministros asseguram que esse comitê central que vai gerir essas operações também terá um braço de inteligência e um braço de ação de estrangulamento financeiro, Tati. Mas eles não vão detalhar como fizeram ontem com a parte logística. Não vai ter uma coletiva do Lula, dos ministros e dos outros órgãos que vão atuar nesse braço, falando de quais são as operações. Pelo óbvio, né? Eles não querem abrir para as organizações o tipo de operação que eles vão fazer, mas o próprio governo admite que sem isso, qualquer outra atividade significa mais ou menos enxugar gelo, porque você até pode inibir a atividade criminosa por um período, fazer com que ela mude ali a sua conformação, fazer com que eventualmente você consiga até prender alguns líderes, você baixar o lucro por alguns meses, mas passada a GLO, eles se reestruturam como antes. Então é necessário atacar o coração financeiro dessas atividades, sua capacidade de mandar dinheiro para o exterior, de lavar esse dinheiro. Então tem uma operação grande nesse sentido, e ela deve envolver COAF, Banco Central, outros órgãos de controle, também convênios internacionais. O governo vai investir nisso, mas vai fazer isso de uma maneira bem mais discreta e sem alardear as ações para tentar fazer com que retroceda o crime organizado. A verdade as autoridades estão muito preocupadas com o avanço dessas organizações, a sua internacionalização e o fato de que elas estão entrando em atividades outras que não só o narcotráfico, que não só o gatonete, que não só a venda desses serviços aí paraestatais para as comunidades. Então, isso está no radar e é visto como crucial para que o Brasil não galgue alguns patamares e passe a ter ali o Estado, uma grande parte do Estado cooptada pelo crime organizado, como já acontece em países como o México, por exemplo, e outros da América Latina. Perfeito. Obrigada, Vera. Um beijo para você. Até a próxima. Beijo grande, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã.